Bom dia, pessoal! Então, hoje nós vamos continuar dando continuidade aí ao nosso conteúdo do quarto bimestre, tá bom? Nós vamos pegar uma matériazinha que tá aí no nosso livro, que chama partições, tá bom? É bem simples, nós vamos estudar sobre razão, tá bom? Prestem atenção no vídeo que eu vou explicar para vocês agora sobre essa parte da matéria, tá bom? É fácil, mas a gente precisa prestar atenção nos detalhes para a gente conseguir entender direitinho sobre o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar aqui, gente, pela esse primeiro exemplo aqui, olha. Renata tem 3 canetas e 4 lápis na bolsinha da escola. Podemos representar esses itens usando um esquema com tiras. Observe, então, olha só, ela tem 3 canetas e 4 lápis. Está desenhado aqui, ó, 3 canetas e 4 lápis. Então, a gente pode representar isso em tiras, né? Olha aqui, são 3 canetas e 4 lápis. Também podemos arranjar essas tiras no esquema de outra maneira, que é o seguinte: canetas são 3, né? 3 unidades, e os lápis são 4 unidades. Dizemos então que o número de canetas está para o número de lápis, na razão de 3 para 4. Tá vendo essa frase, gente? Vocês vão ouvir muito falar sobre isso aqui, ó. Razão de, aí vai ser de um número para outro. A gente vai lembrar um pouquinho de escala. Tá vendo aqui, ó? Lembra? Tá? Isso aqui é uma razão de 3 para 4. É desse jeito que nós vamos falar aqui, ó. Razão de 3 para 4. É como se esses dois pontinhos aqui significassem a palavrinha para. É a razão de 3 para 4. Da mesma maneira, a razão entre o número de lápis e o número de canetas, agora o contrário, se for o lápis primeiro e depois a caneta, a razão será de 4 para 3. Observe também que temos um total de lápis e canetas, o total é 7, né? Porque se a gente pegar a quantidade aqui de lápis e caneta, se a gente somar, o total vai dar 7. Por isso também podemos dizer então que, se eu quiser falar a razão entre o número de canetas e o total, né, de objetos que tem nessa bolsinha, então a razão de canetas e o total vai ser de 3 para 7, porque a gente tem 3 canetas num total de 7 objetos. E se eu quiser também escrever a razão entre o número de lápis e o total, vai ser então de 4 para 7, porque aqui agora são 4 lápis e o total é 7. Então, sempre a razão de uma coisa para outra coisa, a gente vai escrever assim, ó, o número para tal número, de acordo com o que está escrito, né, no enunciado. Essa ideia, né, juntamente com a ideia de tiras aqui, nos permite resolver alguns problemas práticos. Veja então alguns exemplos. Então vamos ao exemplo. Aqui nesse exemplo está falando o seguinte, olha, uma sala de aula tem 25 meninas e o número total de meninas está para o número de meninos, numa razão de 5 para 3. Então, presta atenção aqui, ó. Falou que tem 25 meninas e o total está em uma razão de 5 para 3. Para a gente calcular, então, agora o número total de alunos que tem nessa sala, nós vamos utilizar o seguinte esquema com tiras. Olha só, tá falando que o total de meninas é 25. Por que aqui colocou 5 tirinhas, pessoal? Porque aqui na razão, olha, tá falando que a razão é 5 para 3. Então, na tirinhas, está falando que as meninas é como se fosse aqui 5 grupinhos, que está para 3 grupinhos de meninos, de acordo com a razão.
E falou que o total de meninas é 25. Então, essa razão de 5 para 3, os 5 grupinhos aqui, ó, equivale a 25. E o dos meninos aqui, olha, a gente não sabe. E ele está querendo que a gente descubra o total aqui, ó, se a gente somar a quantidade de meninas mais a quantidade de meninos, ele quer saber quanto que vai dar. Se a gente pegar as unidades aqui, ó, 5 mais 3, que no caso é a razão que estava aqui, né, ó, razão 5 mais 3 vai dar 8. Então, com base no número de meninas, descobrimos o total de alunos correspondente a cada unidade da tira e o número total de alunos, porque presta atenção, 5 unidades, no caso são 5 aqui, ó, 5 grupinhos aqui, dá 25, né? 25 meninas. Então, a gente vai saber que se esses 5 grupinhos aqui, o total é 25, se eu pegar 25 e dividir aqui por 5, eu vou saber que cada unidade dessa daqui tem 5 meninas, né? Vocês concordam comigo, ó? Uma unidade, então, né? Uma tirinha dessa daqui é igual a 5, porque se eu pegar 25 e dividir por 5, que são 5 grupinhos que está aqui, vai ser 5. Então, se aqui tem 5 grupinhos daqui, com mais 3 grupinhos daqui, se eu sei que cada grupinho vale 5, então eu vou fazer 8 vezes 5, que vai dar 40 alunos, porque o total de unidades que a gente tem aqui é 5 mais 3, que é 8. Se eu descobrir que cada unidade dessa daqui vale 5, então 5 vezes 8 é 40. Então, a gente descobre que nessa sala tem 40 alunos no total, tá bom? Se, gente, eu quisesse perguntar para vocês assim, quantos meninos tem? Se a gente descobriu que tem 40 no total, eu sei que 25 são meninas, era só eu fazer 40 menos 25. Daí eu descubro quantos meninos tem. A seguir, temos 9 conchas e 6 estrelas do mar. Então, aqui, ó, 9 conchas e 6 estrelas do mar. A razão entre o número de conchas e o número de estrelas, então, ele é o quê? 9 para 6, né? Porque são 9 conchas e 6 estrelas do mar. Então, 9 para 6. Por outro lado, note que podemos rearranjar esse conjunto da seguinte forma. Então, o que fez agora? Fez um novo arranjo aqui, uma nova combinação. Dividiu as conchas em 3 grupos e dividiu também as estrelas do mar em 3 grupos. Então, como que vai ficar isso aqui agora? Isso significa, então, que o seguinte, ó, na nova, né, depois que reorganizou lá, 3 conchas agora corresponde a 2 estrelas do mar. Então, a razão agora vai mudar, olha, a razão agora vai ficar 3 para 2. Aí o menino pergunta, quer dizer que posso usar 2 razões para comparar esses grupos? Isso mesmo, essa propriedade nos ajuda a escrever uma razão de forma mais simples. Aí, olha só, a razão entre o número de conchas e o número de estrela do mar pode ser representada por 9 para 6 ou 3 para 2. Isso aqui vai trazer a gente nossa memória sobre frações, porque olha o que está falando. Está falando que essas razões, elas são o quê? Equivalentes. O que é equivalentes mesmo, gente? Representa a mesma coisa, escrita em forma diferente. Lembra quando a gente estava estudando a fração? Então, aqui é a mesma coisa. Olha, são 2 razões que aparentemente são diferentes, porém, ela representa a mesma coisa. Então, a gente pode falar que a razão 9 para 6 é igual, então, no caso, é equivalente à razão 3 para 2. E isso nos leva à seguinte propriedade, que multiplicando ou dividindo os 2 valores de uma razão, obtemos uma razão equivalente. Isso aqui também é igual a gente fazia quando a gente estava fazendo fração. Para a gente encontrar uma fração equivalente, vocês lembram? A gente podia ou multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número.
Então, aqui agora é a mesma coisa. A gente pode multiplicar ou dividir os dois números da razão. Aí, a gente vai encontrar uma razão equivalente. Com essa propriedade, podemos obter razões equivalentes pelo seguinte esquema. Olha só como é que está escrito aqui, ó. Aqui em cima, nós escrevemos a primeira razão, que era 9 para 6, que se eu dividir aqui por 3 e dividir aqui por 3, eu vou encontrar essa daqui, ó, porque 9 dividido por 3 é 3 e 6 dividido por 3 é 2. Ou se a gente tivesse essa razão aqui, ó, para a gente encontrar uma outra razão equivalente, eu poderia fazer o contrário, eu poderia multiplicar. Se eu pegar 3 vezes 3, daria 9. Ou se eu pegar 2 vezes 3, daria 6.